Na maioria dos casos, os filmes que lidam com transexualidade e com a realidade das pessoas trans tendem a focar nos casos de pessoas que têm muita dificuldade e também nas lutas dessas pessoas para conseguirem reconhecimento, direitos, etc. E normalmente esses filmes são filmes mais emotivos e mais tristes, porque mostram como o preconceito e a intolerância transformam a vida dessas pessoas no inferno e impedem que elas tenham alguns direitos e também algumas questões de qualidade de vida que as outras pessoas têm de uma maneira muito fácil. É só pensar em documentários como o Indianara, de alguns anos atrás, que é sobre a ativista, né, que dá nome ao filme, mas também sobre uma comunidade específica de pessoas trans e LGBT também, de outras realidades, que tem ali, né, um no outro, uma espécie de grupo de apoio, né, e que eles só têm um ao outro, mas que eles têm dificuldade realmente de se inserir de uma maneira mais natural na sociedade. A diferença do Transversais, que é o filme que estreia hoje, dia 24 de fevereiro de 2022 no Brasil, é que esse é um filme sobre casos bem-sucedidos. Então ele é um filme que faz você se sentir feliz também, com um quentinho no coração, de ver pessoas trans que conseguiram, apesar de, claro, né, o filme tem algumas histórias bem tristes, terem passado por problemas com a família, preconceitos, abandonos, assim, né, acumulado abandonos por causa da identidade deles e da intolerância, né, de pessoas que não conseguem aceitá-los como eles são. Eles conseguiram vencer na vida. Então você tem ali um grupo de personagens, e é isso que o filme faz. O filme faz um retrato, entrevista e também analisa um pouco como tá a vida dessas pessoas que são, né, homens e mulheres trans que trabalham em serviços públicos, são professores, trabalham em diversas profissões com uma certa estabilidade, né? Eles conseguiram uma estabilidade social, mas como tem um personagem que aponta isso no meio do filme, não só é bizarro a gente pensar que eles ainda são pioneiros, né? Então tem uma mulher lá que fala, ah, não, mas eu sou a primeira diretora de escola municipal trans, eu não sei se é no Brasil, ou se é na cidade dela, ou se é no Ceará, porque esse filme é um filme cearense, e ela fala, não, mas não deveria ser assim, eu deveria ser uma das, eu não deveria ser a única, mas não é de se jogar fora, assim, né? Não é qualquer coisa, a gente vê que essas pessoas estão conseguindo, porque a luta por direitos das pessoas trans é uma luta muito mais nova, comparando, por exemplo, com a luta pelos direitos civis dos negros, depois da comunidade LGB, né, antes do T entrar também nessa onda de vitórias que ainda bem estão começando a acontecer. E por mais que tenham coisas nesse filme aqui, que você já sabe, que eu já sei, que são o beabá, né, que são a alfabetização, digamos assim, do mais simples, do mais óbvio, do mais evidente que há sobre questões de gênero. Por exemplo, você tem que explicar pra pessoa que gênero não tem necessariamente a ver, e não tem, né, a ver com sexualidade, ou então você explicar que não é a pessoa virando outra coisa, ou mudando de gênero. Toda essa questão, né, de ser uma pessoa que já tem a identificação com um gênero, mas que nasceu com um corpo diferente e que passa por um processo de transição, isso tudo você já sabe, eu já sei, mas a vantagem, né, o diferencial desse filme é que ele serve muito pra instruir pessoas que ainda não sabem. Então, ele é um bom filme pra você convidar o seu amigo, o seu parente transfóbico e mostrar a realidade dessas pessoas e permitir que eles sejam instruídos. Então, esse é o principal ponto do filme. Tem, inclusive, ali no começo do filme, uma das personagens também, que fala sobre a questão da história das pessoas trans, e é muito triste, o filme começa nesse tom bem triste, como pessoas que eram vistas, é um homem, na verdade, trans que fala isso ali, né, que é o cara da religião ali, do candomblé, serem historicamente associados a patologias, né? Então, tem casos horríveis, né, de internações de pessoas trans que eram internadas juntos com pedófilos, com zoófilos e todo tipo de patologia, de doença mental mesmo, de desvio sexual. E basta a gente pensar que na história do cinema, a transexualidade sempre foi tratada meio que ou como plot twist, né, ou como um elemento de surpresa, de virada do roteiro. É só você pensar em filmes, tanto filmes de terror mais independentes como o Sleepaway Camp, quanto também filmes mais sérios como o The Crying Game, que é um filme que até conseguiu certa visibilidade nos Estados Unidos e na época era visto como um filme, né, inovador, que era um filme à frente do seu tempo, e que hoje a gente pensa e fala, aqueles corpos trans estão sendo usados como um mero mecanismo de roteiro pra gerar surpresa, pra gerar choque, pra gerar uma reviravolta na história. Então, historicamente, né, também é muito relevante que filmes sobre as realidades trans, não só os documentários, como eu falei, do Indianara, desse Transversais,
universais, quanto também na ficção. Recentemente, eu vou deixar o card aqui em cima para minha crítica de Valentina, que é um filme muito legal de ficção e que trata dessas questões também de uma maneira muito sensível e muito delicada. Então, o que eu acredito é que mesmo que a gente não exija, mesmo que a gente não espere e também não receba nenhum tipo de revolução estética ou nenhum tipo de sofisticação da linguagem do documentário, porque é um documentário que segue, né, ali aquela estrutura que é bem batida, de saltar de um personagem pro outro, de eles sentados falando com a câmera, contando as suas histórias, e aí você tem, né, um vislumbre rápido, assim, deles no trabalho, deles no dia a dia. A gente ouve uma pessoa ou outra que faz parte da vida deles. Tem alguns depoimentos, por exemplo, inclusive, que são muito tocantes, né, de pais, de mães, de familiares que também sentiram, né, que também sofreram as consequências do preconceito que essas pessoas, que essas personagens do filme sofreram e sofrem. Mas é um filme que, como eu falei, ele serve como porta de entrada para pessoas transfóbicas ou pessoas que são transfóbicas e não sabem muito sobre a questão. Então serve para prevenir a ignorância e prevenir que a ignorância gere mais preconceito ainda. Então é para isso que eu acho que o filme funciona e eu acho que ele é super recomendado nesse sentido. E eu vou deixar uma pergunta aqui para você. Se você assistir ao filme, que como eu falei, tá entrando nos cinemas, é claro que são poucos cinemas, porque o cinema brasileiro, ainda mais de documentário, tem muita dificuldade de distribuição no Brasil, mas caso você consiga assistir o filme, eu vou deixar uma pergunta. Comenta aqui embaixo. Você aprendeu alguma coisa ou teve algum insight, teve alguma observação que o filme fez que te ampliou a visão para a questão da realidade das pessoas trans, homens e mulheres trans no Brasil? Diz aqui embaixo na caixa de comentários e não se esquece, claro, de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e também de participar do meu grupo exclusivo no Telegram, que ficou piscando aqui algumas vezes o código para você se inscrever, mas vai estar aqui também na descrição do vídeo, beleza? Eu vou ficando por aqui, um abraço, tchau!